relação à diversidade biológica, agora nós vamos trabalhar o reino protista. O reino protista, ele é subdividido em dois principais representantes. São os protozoários e as algas. Agora, gente, o que é interessante nesse reino? Porque os seres vivos agora, eles deram um pulo incrível. Mas não foi um pulo apenas a nível de ambiente. A estrutura do que forma o ser vivo já tem uma alteração. Eu vou te mostrar depois que é o surgimento das células, agora da célula eucariótica, se ele for unicelular. E eu tenho, no reino protista, seres unicelulares. E também tenho nesse reino protista seres multicelulares, formados por várias células eucarióticas. E mais que isso, se a minha célula, que faz parte do reino animal, é eucariota, então como é que vai ser a célula dos seres inferiores do reino protista? Eles terão as características de um modo geral igual a minha, tá? Só que para eles conseguirem se adaptar a determinados ambientes, eles vão ter que ter estruturas específicas, como é o caso de vacúolo contráctil ou pulsátil. Mas isso eu vou falar já na imagem de um paramécio. Mas dá uma olhadinha aqui. Reino protista. Quais são os principais representantes? Protozoários e as algas. As algas, elas vão se apresentar de forma microscópicas ou macroscópicas, unicelulares ou pluricelulares. Então, ou seja, nós temos um ramo no cladograma que mostrou algo a mais. Porque, para você ter ideia, as algas, que antes eram uma continuação das cianofícias, agora eu tenho um ser fotossintetizante que vai ser a base do reino plante. Isso para as algas, em se tratando de protista. Para os seres que não fotossintetizam, que são os protozoários, eles permanecem ali, sendo representados de forma unicelular. Então, a nível de um cladograma, ele evoluiu até um determinado momento e recuou. No reino protista, quem foi que seguiu foram as algas. Saíram de microscópicas, unicelulares e passaram para macroscópicas, tá? Dando aquela base para o reino plante, que já é um outro grupo muito complexo. Então, a nível de protistas, nós temos algumas características importantes, principalmente para os protozoários. Eu vou encontrá-los em diversos ambientes. E neles, o que é interessante é que nós vamos encontrar estruturas especiais. Vale salientar a presença do vacúolo pulsátil ou vacúolo contráctil. Outro ponto também que chama muito a atenção nesse tipo de ser é a presença de dois núcleos, ou seja, citologicamente falando, se alguém te questiona ou afirma que numa célula só podemos ou só vamos encontrar um núcleo, já está errado. Nós temos o exemplo dos protistas, que eles apresentam mais de um núcleo. E isso vai ser bem interessante, principalmente lá para o processo de reprodução, tá? Em um modo geral, algumas características também intrigantes, que é o caso da respiração. Não esquece que estamos diante de um indivíduo unicelular. Então, a respiração dele é por difusão, ou seja, passagem dos gases do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E isso vai acontecer através das trocas gasosas. Tanto eu posso colocar para fora o dióxido de carbono, como eu posso absorver por difusão o oxigênio, realizando as tais trocas gasosas. Beleza? Por difusão. E isso é um processo de respiração. A maioria é aeróbica. Vive na presença do gás oxigênio, tá? Um outro ponto interessante, como eu havia falado, é a excreção. Dependendo da situação, a excreção ela também pode estar
desempenhando um papel de equilíbrio hídrico. O equilíbrio hídrico está diretamente relacionado à osmose. Ou seja, eu estou pronta para excretar alguma coisa. Para eliminar, eu vou eliminar também no processo de difusão. Mais concentrado para o menos concentrado. Vou lá e elimino. Só que essa situação de equilíbrio hídrico aqui é muito interessante. Para você ter ideia, imagine aqui comigo um exemplo de protozoário. O exemplo vai ser eu vou até desenhar para vocês acompanharem. O exemplo vai ser com a ameba, tá? Veja que situação interessante, em que envolve a presença do vagônio pulsátil ou contráctil. Olha só. Então, eu vou dizer que eu estou diante, vou mostrar as duas situações. Eu estou aqui no mar, analisando esse mar, e eu encontrei um protozoário bem conhecido, que é a ameba. Tá? Tá ali a ameba. O que tem tão importante que eu estou ressaltando aqui? Em primeiro lugar, é uma célula eucariótica, ou seja, tem a presença da cariomembrana protegendo o material genético. Isso quer dizer que ela é eucariótica. Sair da procariótica, agora é eucariótica. Característica da sua célula. Eucariótica. Mas mais que isso, ela tem a presença de um vacúolo pulsátil, que é um organoide específico, especial para os protozoários. Aí eu estava te dizendo que não apenas excretar, no sentido de excesso de água, mas muitas vezes ajuda aquele organismo, evita que ele venha a entrar em lise, e se romper e se destruir. Então, o que acontece? Essa ameba marinha, ela já tem por si só uma característica, olha, de ser altamente concentrada, para poder equilibrar, tá? Então, eu vou dizer que a ameba, ela é hipertônica com relação ao mar. Então, eu estou em equilíbrio aqui, ó. Hipertônico. Beleza. Só que eu peguei agora essa ameba e coloquei ela, ou ela sem querer, ela errou o caminho e entrou ali numa área dulcícola. Até porque os protozoários são encontrados em diversas áreas. Dulcícola, água salobra misturada. A água, ou literalmente doce, entre aspas, significa dizer pouco sódio, pouco sais, tá? No caso, poderia ser o rio, tá? Ou um estuário. Então, esse daqui, do meio marinho, rico em sais, foi para outra área. Então, entrando nessa área aqui, que eu vou dizer o rio, água doce. Na hora que ela entra, olha, o meio externo, o extracelular, ele está com a concentração baixa de sais. Concentração baixa de sais. E aqui, olha lá, esta ameba, ela mostra uma diferença, porque ela, no caso, encontra-se com a estrutura hipertônica. Poucos sais significará dizer que esse rio, ele é hipotônico. Se ele é hipotônico, sabe o que acontece? H2O, a água, do meio externo, vai passar para o meio interno. Só que esse indivíduo não tem uma proteção que o impeça de se romper, de estourar. E aí a água vai entrando, porque a água na osmose, isso aqui é chamado de osmose, essa passagem de água nesse meio aqui, essa passagem, ela vai acontecendo ao máximo, porque ele tenta igualar as concentrações. Só que a água vai entrando, e olha o que acontece com a ameba. Olha como ela está.
quase estourando, tá bem cheia. Fazer ela assim, bem exagerada. Ela tá já estourando. Então é nesse momento que esse organoide especial que somente os protozoários apresentam, quer seja o paramécio, quer seja a própria ameba, ela vai acionar a ação do vacúolo pulsátil. Ou seja, ele vai começar a jorrar ou colocar para fora, num ato como se fosse plasmocitose ou exocitose, ele vai colocar para fora esse excesso da água. Então, eu passei a ter um vacúolo pulsátil ou contráctil, nesse momento, desempenhando o papel de equilíbrio, tá? Equilíbrio. Então, ele não está ali apenas para desempenhar uma função de excreção, mas também para equilibrar e, quem sabe, até impedir que aquele ser vivo venha a entrar em lise e literalmente serão destruídos. Então, veja a importância disso aqui. Mas quando é que vai acontecer? Quando o indivíduo que é determinado de um determinado local bem adaptado, passa para outro, tá? Então, a mudança das concentrações pode requerer a utilização deste vacúolo pulsátil. Então, aí ele vai lá e elimina o excesso. Agora, vamos conhecer um outro indivíduo que é um protozoário muito falado, que é o paramécio. Então, geralmente, utiliza-se o paramécio para analisar suas estruturas. O que eu vou encontrar que é básico? Membrana plasmática, a área do citoplasma com todos os organoides e o material genético protegido pela membrana nuclear. Mas mais que isso, também terei ali organoides especiais, que eu vou te mostrar agora no slide. Acompanhe comigo. Bem, o paramécio, ele parece um chinelinho, que bonitinho. Mas sempre vai ser ele. O garoto propaganda é ele. Olha só, gente. Já que uma célula eucariota, cadê aqui, ó? Vai ter a presença da cariomembrana. O material genético vai ficar normalmente e geralmente no macronúcleo, mas ele tem núcleos menores, não apenas 2, mas mais. Geralmente 2, tá? Mas isso não quer dizer que ele tem apenas 2. Lembra da bactéria que tinha os plasmídios? Você não vai poder dizer que isso aqui é plasmídio. Você vai dizer que são micronúcleos, tá? Núcleos menorzinhos. Esse daqui é o código total macro da célula. E os menorzinhos vão sim participar de alguma forma. Então, dá uma olhadinha. Aí eu tenho a membrana plasmática, óbvio, que é a parte fundamental, plasmática, e toda essa área aqui do citoplasma. O que chama atenção? Além de termos os organóides, professora, tem mitocôndria por aqui? Tem, gente, normal. Olha o mimi. Tem... nós vamos ter outros organóides como Golgi também. Ó, Golgi aqui, tem Golgi também. Mas vamos ter também retículo endoplasmático? Tem. Mas por que não apareceu na imagem? Porque nesse momento, eles não são aqueles que vão dar o diferencial. É algo comum, é normal. De todas as células eucarióticas. Lógico que nós estamos diante do primeiro ser eucarionte, que é o paramécio. Mas a atenção para isso aqui, ó. Olha o vacúolo contráctil. Não, né? Mais de um. É esse daqui, contráctil ou pulsátil, tá? Para que serve ele? Tanto você vai dizer que é para excreção, como também controle. Controle hídrico. Massa? Pronto. Então, dá uma olhadinha para cá.
Olha que também chama atenção. Eles vão usar estruturas locomotoras. Não todos, que tem grupo que não tem. A ameba, ela tem pseudópodos. Ela se movimenta. Nós vamos ver que existem uns que são levados pela corrente sanguínea. E esse daqui, olha o que ele tem. Ele é ciliado. Ele tem esses prolongamentos curtos, que vão ficar vibrando, tá? Que eu chamo, olha, ele tem movimentos pendulares. Movimentos pendulares para poder projetar o deslocamento, beleza? Esse aqui é o exemplo ciliado. Mas existem outros, tem também, ó, como esse daqui, flagelados, tem flagelo, mas vamos ver depois. Movimentos através de projeções citoplasmáticas, que é essa daqui, ó, pseudópodos. Então, os cílios é bem característico dos ciliados, obviamente, que são prolongamentos curtos, mas tudo bem. Tem a ver com a parte da movimentação. Mas vamos conhecer. O que eu quero te falar é que existem outros protozoários com outros tipos de estruturas que auxiliam no deslocamento, tá? Chamou a atenção de vocês isso aqui? Olha só. Citóstoma. Citóstoma tem a ver com a digestão. Literalmente é obtenção. Vou fazer melhor, gente. Vou fazer assim. Tem a ver com a alimentação. Pronto, sem rodeio. Alimentação. Por onde é que ele se alimenta, professora? Pelo citóstoma. Ou seja, uma projeção onde vai direcionar a entrada do alimento, tá? É o que a gente chama de funil bucal. Seria a continuação desse citóstoma. Se fosse em mim, seria a boca. Entendeu? Citóstoma. É o início da parte digestiva dele. Desse ser super simples. Mas acompanhe. Ele vai continuar, olha, por essa área. O alimento que foi ingerido, que também vai ser por endocitose, segue pelo citofaringe. Entrou pela boca, citóstoma, a primeira abertura, seguiu pelo tubo, citofaringe, e foi conduzindo ele para quem? Para ele, claro. Olha ele aqui, deixa eu mudar de cor. Quem vocês acham que são? Que organoide é esse? Ó, ele é que vai ser o responsável pela digestão. Você lembra? Se você disse lisossomo, você acertou. Então, é uma área de abertura, né? De obtenção, de captação, melhor, que é o citóstoma. E ele segue ao longo, que é a área da citofaringe, que está o funil, para o direcionamento do lisossomo, tá? Deixa eu relembrar para vocês. Isso aqui é o sistema golgiense. Isso aqui é Golgi. E de Golgi vai sair uma bolsinha. Essa bolsinha é o lisossomo primário. Mas também é chamado, gente, de vacúolo primário. Tá? Olha para esse termo aqui, vacúolo digestório. Qual é o momento que é o vacúolo digestório? Quando ele já está, olha, recebendo a partícula alimentar a ser digerida. Desculpe. Então, olha só. Chegou aqui a partícula. Então, esse momento aqui, eu já não vou dizer mais que ele é um vacúolo primário, entendeu? Ele vai ser chamado de vacúolo digestório, digestivo, ou simplesmente secundário. Tá aqui, digestivo, ou digestório, ou secundário. Por quê? Porque ele já está digerindo. Então, para que serve o funil, a citofaringe? Para conduzir a partícula que foi englobada ou absorvida para essa área aqui
dos lisossomos. O que é que tem lá no lisossomo? Você lembra? Ele é rico em enzimas digestivas, que vai digerir o que foi englobado. Beleza? Agora, um outro ponto interessante também é o momento em que ele já não quer mais determinadas partículas. Ele vai simplesmente eliminar. Veja. O que foi digerido aqui, deixa eu botar de outra cor. Acompanha. Deixa eu colocar verde. Ó, após a digestão, partículas são passadas. Isso aqui, ó, são nutrientes importantes, tá? Nutrientes. O que está acontecendo aqui? Nutrição. Aí chega um momento que não quer mais, ele não quer mais. Ou seja, já não tem mais o que é necessário. Já não são mais considerados nutrientes. Já o que não presta. Então, o que ele faz? Ele continua as partículas dentro da bolsinha. Só que essa bolsinha agora, ela está cheia de restos. E esses restos tendem a ser eliminados. Olha, ele vai aqui e vai eliminar. Nesse momento aqui, ele está com resíduos. E nesse resíduo é um processo também de excreção de resíduos por uma área que a gente chamaria isso de exocitose ou plasmocitose. A gente chama isso de citopígeo. Uma área específica onde ele vai eliminar os tais resíduos. Ó, beleza? Então veja que interessante esse paramécio. Ou seja, toda a estrutura que ele tem para continuar. Mas não esqueça que o paramécio ele está representando um tipo de protozoário. Então nós estamos vendo algumas funções bem específicas do protozoário. Beleza? Então vamos lá. Aí eu falei anteriormente que esse tal protozoário, os protozoários, eles também tinham formas específicas que os distinguiam com relação à locomoção. Se liga. Se ele for do tipo risópoda, que é o caso da ameba, ele vai usar isso aqui, ó, prolongamentos citoplasmáticos, tá? Isso daqui são chamados de pseudópodos ou falsos pés. Então, os pseudópodos ajuda ele não apenas no processo de locomoção, mas também de apreensão. Ou seja, ele pode englobar, olha aqui, englobar e locomover. Ele pode, ó, através... tem uma imagem para vocês, já eu mostro para vocês. Uma partículazinha, a ameba vai lá, vai se modificando todinha até englobar. Chega um momento que a partícula já está dentro dela. Mas foi graças a quem? Graças a esses prolongamentos aqui, citoplasmáticos, pseudópodos. Olha para esse aqui, flagelado. Como é que ele vai se deslocar? Através disso aqui, desse flagelo. E o famoso é o Trypanosoma cruzi, tá? Aquele causador da doença de Chagas. Que a gente, mais adiante, protozoose, a gente vai falar. O que me interessa agora é esse flagelo. Para que serve? Deslocamento, através de movimentos, olha, batimentos ondulatórios, como se fossem ondas. Isso vai ajudar no processo dele de locomoção, beleza? Cilióforas é uma outra classe, um outro grupo. Não dá para ver, mas é aquele do paramécio, do balantídeo e de outros seres e que apresentam aqui, ó, esses prolongamentos curtos, mas numerosos, chamados de cílios. Prolongamentos curtos, batimentos pendulares. Não é ondulatórios. Pendulares. Vai se movimentando, ele vai se deslocando, tá? Aí o que nós temos aqui, ó? Uma área, um processo legal para ele se deslocar. E o exemplo, o garoto propaganda paramécio.
esporozoários. Olha para essa doença aqui, ó, o plasmódio. Só que o interessante é que ele olha sem organoides de locomoção. O que isso me faz ressaltar e lembrar? É que ele pode te perguntar se todos os representantes do reino protista apresentam estruturas específicas para locomoção. Todos não. Não esquece que os esporozoários, eles não têm estruturas que o ajudam a se deslocar. Na verdade, eles são levados pela correnteza sanguínea, deslocados através da condução do fluxo sanguíneo. Beleza? Então, fica exercitando isso cada vez mais. Olha aqui o nosso exemplo da garota aqui, propaganda. Essa menina aqui é a ameba e ela está com suas projeções, chamadas de pseudópodos, pseudópodes. E aqui, ó, está diante do que ela deseja englobar. Nesse momento aqui, professora, ela está se alimentando? Pode ser. Tanto pode ser um alimento, como pode, por incrível que pareça, defesa. Pode ser alguma coisa que está ameaçando a sua existência. Ela vai lá, engloba e destrói ele. Se protege. Vamos lá, outro. Vamos entrar em outro ponto aqui agora. Eu te falei que ele tinha diversos tipos de reprodução. Reprodução sexuada ou assexuada. Peraí, gente. Essa reproduçãozinha aqui, ela é assexuada. Vamos organizar isso aqui, tá? Então, não. Ela não é sexuada, essa imagem. A imagem aqui, ela é assexuada. Mas por que ela é assexuada? Foi só um único indivíduo que ele se bipartiu. Ocorreu estrangulamento aqui, ó, que a gente chama de citocinese centrípeta. Esse estrangulamento. E se você acompanhar o material genético, olha, o material genético dele já foi previamente duplicado. Antes era um, estava por aqui, já está entrando duplicação aqui, ó. Se rompendo aqui. E o que está acontecendo? Duplicação é cariocinese, duplicação do material. Esse paramécio é igual a esse aqui. Ou seja, reprodução do tipo assexuada, que pode ser por bipartição, que você acabou de ver, bipartição. Ele mostrou aqui, ó, um estreitamento. Bipartição ou cisparidade, tá? Não aconteceu mistura do material genético. Na verdade, se eu chamar a professora de clones, são iguais. Então, olha só para mim um pouquinho, gente. O que vocês estão vendo é que esse grupo, ele avançou na célula, avançou nas condições, no ambiente. Só que o tipo de reprodução, ele ainda sustenta um tipo de reprodução que não vai garantir para ele maior durabilidade na sua existência. A reprodução assexuada por bipartição ou cisparidade, ela dá origem a clones. E todas as vezes que te perguntarem qual o melhor tipo de reprodução para garantir a existência de um determinado grupo, você vai lembrar que tem que ser a sexuada. Tem que ter aquela de mistura de material genético, tá? Todas as vezes que for uma reprodução assexuada, ela não é a mais indicada para perpetuar a espécie. Agora nós vamos ver a reprodução sexuada. Vai ter que ter mistura de material genético. E para os protozoários, é o tipo de reprodução que vai garantir a existência desse grupo, tá? E a variabilidade da espécie. Vamos dar uma olhadinha? Bem, olha ela
aqui, gente. Agora sim. Essa é a sexuada. E que, por sinal, acredite também, rola aqui um casamento, ó, conjugação, tá? Então, nós temos 2 indivíduos. Não, ninguém não vai procurar por aqui. Quem é o macho, quem é a fêmea? Não é isso. São 2 paramécios diferentes. Tá certo, ele colocou azulzinho, colocou vermelhinho. Só para dar a diferença, tá? Só para dizer que eles são diferentes. Olha, eles estão se juntando e bem juntinhos aqui, eles irão com certeza trocar o material genético. Olha, ocorreram as multiplicações. E nessa multiplicação aqui, ele vai passar de um para o outro, olha. Quando ele mistura, isso quer dizer que na hora que ele faz essa troca, chegou ao ponto que a gente deseja. Olha só. Novamente, eles estão diferentes, olha. Não, como assim? Antes um tinha um material genético que eu vou dizer, metaforicamente, azulzinho. Hipoteticamente também. Vermelhinho aqui. Olha o que aconteceu. Multiplicaram-se. Trocaram-se alguns pedaços. E agora eles estão com a mistura dos pedaços. Aí teve o cuidado de colocar aqui, ó, cores diferentes. Só para te dizer que agora nós temos um paramécio completamente diferente dos anteriores. No sentido, gente, de resistência, de variabilidade naquele grupo, tá? E se posteriormente ele quisesse entrar em divisão assexuada, por bipartição, que seja. Mas o que foi legal foi isso aqui, ó. É o processo de mistura de material genético. Beleza? Então, gente, dá uma olhadinha para cá. O que nós vimos foram características gerais dos protistas. E nós focamos naquele grupo em que ele tem como representante os seres considerados heterótrofos, que eles não produzem seu próprio alimento. Por isso que nós vimos aquela presença do processo de englobamento, a necessidade do citóstoma, do citofaríngeo daquele tubo, do citopígio, da eliminação, toda aquela modificaçãozinha para um ser que precisa pegar o alimento que está fora. Eles são heterotróficos, tá? Mais adiante, vamos continuar o reino protista, mas agora vamos invadir e conhecer o mundo das algas, beleza? Que continua sendo o reino protista. Até lá!